Bob Esponja e Velma do Scooby-Doo no Vale do Arco-Íris. Qual é a importância da representatividade LGBTQI+, nas animações infantis? De que forma suas mensagens podem reforçar ou diminuir preconceitos? E histórias que mostram o poder de suas mensagens. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. A gente está falando de um clássico das animações infantis, a querida franquia Scooby-Doo, do cachorro falante e sua turma, que ajudam a desvendar os mais diferentes mistérios, voltou à tona no dia 12. O James Gunn, que dirigiu o primeiro live-action de Scooby-Doo lá em 2002, publicou no Twitter que a personagem Velma era lésbica na primeira versão do roteiro. No entanto, ele acusou a Warner Bros. De diluir a homossexualidade da Velma até descaracterizá-la e cortá-la na versão final do filme. No fim de junho, o produtor da 10ª encarnação da franquia, o Tony Cervone, já havia sugerido no Instagram que a Velma fosse lésbica. Ele disse que fez as intenções da equipe serem tão claras quanto puderam em 2010, quando produziram a versão, e que a maioria dos fãs entendeu. Publicou o texto junto de uma imagem da Velma com uma colega da temporada, a Marcy, com as cores do arco-íris atrás e o dizer Pride, orgulho em inglês. Tony deixa claro que ele não responde por todas as versões da Velma, que chegou inclusive até um romance com o personagem Salsicha em algumas delas. Nas redes sociais, esse foi o motivo da reclamação de muitos internautas. Afinal, poderia ser uma descaracterização da personagem, até mesmo uma tentativa de reescrever uma história que já foi escrita de outra maneira no passado. Lógico que também teve muita gente comemorando também. Em junho, a Nickelodeon tirou o personagem Bob Esponja do armário. Em uma publicação no Twitter, a emissora publicou 3 imagens de personagens, entre eles o Bob Esponja, para celebrar o orgulho com a comunidade LGBTQI+, e seus aliados. Não fica claro a qual letra Bob Esponja pertenceria, ou até mesmo se ele seria apenas um aliado. O fato é que o anúncio também gerou muita comemoração à época. Apesar da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, cravar que a personagem Elsa do Frozen é lésbica, isso não se confirmou. Apesar da expectativa de trazê-la para o lado colorido da força, a Disney frustrou muitos fãs e ignorou o assunto na sequência de Frozen lançada no início deste ano. Para falar sobre animações e representatividade LGBTQI+, a gente conversa com a Mariana Lage. Ela é mestranda em comunicação na Universidade Federal do Ceará e está pesquisando a heteronormatividade no desenho Steven Universe. Steven Universe é uma série norte-americana que foi ao ar no Cartoon Network e que conta a jornada de amadurecimento do Steven, um menino que vive em um mundo que mistura seres humanos e intergalácticos. Mariana, seu objeto de estudo é Steven Universe, então eu queria que você explicasse algumas das razões que fazem que a série seja tão querida entre pessoas LGBTQI+. Isso eu vou me apropriar aqui de uma fala da Rebecca Sugar, que ela é a criadora de Steven Universe. Ela mesma, ela é não binária. Ela disse que quando ela era criança, ela assistia os filmes da Disney. E aí não se identificava com nenhuma das princesas. E aí ela diz, assim, que as pessoas chegam pra mim e aí perguntam: nossa, como é que você consegue falar de um tema tão adulto no seu desenho para criança? Aí ela, é muito simples, esse tema não é adulto. Quando a gente fala que esse tema, pelo menos na minha série, né, ela diz, é sobre o amor. Por que só as crianças heterossexuais têm direito a ver o amor como elas são, né? Podem assistir as coisas e se identificar. Tem milhares de outras crianças que são LGBTQIA+, e que não estão vendo isso na tela. Então, eu não estou fazendo nada adulto, eu estou falando sobre amor. Só não é um amor heterossexual. Por que isso é adulto? A gente trata isso como se fosse adulto enquanto não é, né? As crianças, elas existem. As crianças não heterossexuais, elas existem. É isso, assim, vai fingir que não existe até o momento que a pessoa... Enfim, e é o que ela fala, gente, isso é tudo muito cruel. Eu só estou fazendo o básico, que é dar a chance de mostrar para as crianças que, gente, o amor existe e ele existe de todas as formas. Existe um discurso muito recorrente entre grupos conservadores que trazer esses temas em conteúdos infantis seria uma forma de doutrinar, sexualizar as crianças. Você, como pesquisadora, o que você tem a dizer sobre isso?
passa por uma série de pedagogos e uma série de psicólogos. O desenho é infantil, ele não vai chegar de qualquer jeito. Então as pessoas têm uma preocupação tão assim sobre isso, enquanto, tipo, tá aí, Steven Universe e A Hora da Aventura é a prova, assim, mais do que de que é possível você fazer um desenho, e aí a narrativa do personagem, assim, o arco narrativo é e aí tal episódio você, vale, não é que era lésbica. Cara, que legal. E aí no próximo episódio ela já tá lá lutando contra os monstros, agora com a namorada do lado. E tipo, e é isso, gente. Em desenho, os personagens não vão ficar se pegando o tempo todo. Nesse for hétero. Por que vai ser assim? Porque, gente, é porque a gente tem que girar um pouco a chave, assim, de que, porque é gay, então vai ser, tipo, pronto, vai ser todo mundo pelado, porque isso é uma mentalidade arcaica, sabe? Não é assim, ainda é um desenho animado, ainda vai passar pela mão de, tipo, milhares de pessoas antes de chegar na televisão, e não vai ser de qualquer jeito. De que forma as animações, até como parte da mídia, também reforçam estereótipos, masculinidades, a heteronormatividade? Se todo desenho que você assiste, se toda mídia que você assiste, só existem pessoas heteronormativas, do mesmo jeito que só existem pessoas magras, só existem pessoas brancas, você vai achar que o normal é isso. Todo mundo vai achar que o normal é isso. E não é só em desenho animado, é em propaganda, é quem tá no jornal apresentando, é quem tá no reality show, é quem tá no outdoor, é quem tá no Instagram, quem é que tem mais seguidores no Instagram. Tudo isso, se a grande maioria dessas pessoas muito famosas, que tem muito alcance, são héteros, mesmo que ninguém fale, olha, gente, eu sou hétero, olha, gente, eu sou branca, olha, gente, eu sou magra, mesmo que não se fale sobre isso, mas é o que você vê, é o que você escuta, é o que você lê. Então, tipo, claro que na hora que aparece alguma coisa que não seja aquilo, que não seja a norma, a gente vai dizer, nossa, isso aqui é tão diferente, isso aqui é tão diverso, isso aqui é tão, nossa, exótico, enquanto não, é tão normal quanto, ou é tão diferente quanto, sabe? O hétero é tão diferente quanto o não hétero. Então, pra gente mostrar que é tão diferente quanto, tem que ter a maior gama de personagens possíveis que mostrem, que reflitam o que a humanidade é. Entendeu? Assim, o que é a nossa sociedade? Que a nossa sociedade não é uma coisa só, gente. Nós somos milhares. E cada pessoa é diferente e tá tudo bem. Eu vou interagir com a outra pessoa, sabe? Tipo assim, a gente vai interagir, a gente interage, a gente vive em sociedade. E aí a gente tem que mostrar isso no desenho também. Bem recente teve a Nickelodeon tirando o Bob Esponja do armário e também a Velma do Scooby-Doo. Como é que você enxerga esses movimentos? Existe um peso diferente de isso tá explícito de alguma forma na tela e de o produtor anos depois chegar e falar. Ou o autor anos depois chegar e dizer sim, lembra daquele personagem de 10 anos atrás? Era gay, eu sempre fui a favor, sabe? Tipo assim, chega em junho, é o mês da LGBT, e aí tipo aproveita toda essa coisa pra dizer, sabe, eu, apesar de eu achar massa que, tipo, ok, obrigada, então a partir de agora, se esse desenho ainda tá no ar, vamos colocar isso no desenho, porque isso tem que chegar nas crianças, não é só pra chegar na gente. É tipo o Bob Esponja, gente, isso nunca foi uma questão, mas ao mesmo tempo não custa nada ter 1 ou 2 episódios que mostra isso. Não é que o arco narrativo dele vai ser sobre isso, não precisa ser sobre isso. Mas 1 ou outro episódio não tem problema pra você poder afirmar, entendeu? Mariana Lage, muito obrigado por conversar com a gente. Um beijo, Bruno. Tchau, tchau. Uma das cenas mais famosas de Steven Universe é o casamento das personagens Ruby e Safira, que a gente vai ouvir agora. Ela se passa numa praia, com direito ao próprio Steven como celebrante. No final, as duas se fundem, como uma metáfora do casamento. Queridos amigos, gems, humanos, leões grandes e pequenos, abóboras vivas, cebola. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar Ruby e a Safira, 2 das minhas pessoas preferidas que se fundem em outra pessoa preferida minha. Vocês todos conhecem ela como Garnet. É o amor delas em forma. Agora é a vez de vocês de falar sobre isso. Olha, eu sei que isso é bobeira, porque já estamos juntas há 5.750 anos. E 8 meses. Eu achava que eu não era nada demais, só mais uma Ruby solitária. Mas quando estamos juntas, eu sinto que tá tudo bem eu ser eu mesma. Então eu quero ser eu com você. E nem mesmo as diamantes vão ficar entre nós. E se tentarem, acabamos com elas. Ruby,
Meu futuro parecia que seria uma coisa única, sem curso, imutável até o fim dos tempos. Mas, de repente, você me tirou desse destino e abriu meu olho para uma explosão de infinitas possibilidades futuras, correndo através do espaço e tempo, alteradas e obliteradas pela menor força de vontade. O que eu quero dizer é, você mudou a minha vida e depois eu mudei a sua. E agora, vamos mudar nossas vidas. Você, Ruby, aceita essa Gem pra ficar com você nesse planeta e em qualquer outro do universo? Eu aceito! E você, Safira? Aceita? Aceito. Nem me deixou terminar. É que eu estou muito empolgada. Então, pelos poderes conferidos a mim pelo estado de Delmarva, eu agora vos declaro Garnet! Procurando nas redes sociais, um monte de gente morre de amores pela série e agradece profundamente pelo apoio que sentiu acompanhando Steven Universe. A gente entrou em contato com algumas delas e pediu que elas gravassem áudios. Olá, meu nome é Paula, eu tenho 24 anos, sou estudante de mestrado em ciência política. Eu comecei a ver Steven em 2017 por indicação de uma amiga minha e desde então eu fiquei encantada com o desenho, né? A minha experiência com desenhos animados sempre foi de terem personagens heterossexuais, ou pelo menos personagens que a gente desconfiasse, que a gente queria muito no fundo que fosse, mas que, enfim, ninguém nunca falou publicamente que era LGBT ou não. Eu descobri no final da primeira temporada que uma personagem que é construída durante toda a temporada como uma mulher forte, sábia, que é a pessoa que normalmente resolve os problemas do grupo, que ela é formada pelo amor de duas mulheres, foi encantador de ver. Porque, enfim, eu no meu lugar de mulher lésbica, eu me senti representada, eu me engajei mais, descobri sobre o desenho, descobri que foi escrita por uma mulher bissexual, que é a Rebecca Sugar, e que, na verdade, foi a primeira mulher a ter esse espaço no Cartoon Network. Então, Steven abre várias portas, né? Ver essa representatividade nesse modelo do audiovisual, que é o desenho animado, faz eu pensar que as crianças, né, que já estão se descobrindo LGBTs, podem ter um mundo um pouco mais razoável para elas, né? Está melhorando. Eu gostaria muito de ter tido essa referência na minha infância. Eu não tive essa referência, mas mesmo só tendo contato com esse tipo de desenho na minha vida adulta, ele me marcou de forma muito profunda por ser o primeiro desenho que eu vi personagens LGBTs. Bom, oi, eu sou a Denise e eu tenho 15 anos. Bom, eu conheci Steven Universo há um tempo e antes desse desenho eu não tinha muita noção do que era sexualidade ou gênero. Quando eu soube que as Gems eram todas mulheres não binárias, eu fui pesquisar sobre o termo para entender melhor, ainda mais depois do beijo que teve no desenho. Eu fiquei muito feliz e eu acho que assistir esse beijo me fez ver quem eu realmente era, sabe? Eu acho que eu sempre soube que não gostava só de meninos. Mas, sei lá, eu não entendia muito bem. E por ter pais conservadores, eu nunca cheguei a procurar nada sobre isso, por medo. Então eu ficava bem incomodada e triste por não entender quem eu era. Olha, o casamento em si, ele já me deixou bem feliz e de coração quentinho. E quando eu vi o beijo, eu confesso que eu gritei na hora. E comemorei bastante. De certa forma, ver duas mulheres se amando e se beijando deixou minha mente mais aberta. E até mesmo fiquei pensando que algum dia eu poderia estar na mesma situação. E me deixou bem feliz. O Thiago Minamizawa não trabalha exatamente com animação infantil. Ele produziu, roteirizou e dirigiu o premiado curta Sangro, que retrata a jornada de um homem que descobre que vive com HIV. O Thiago bateu um papo com a gente sobre o poder da animação. Thiago, você comentou que uma vez viu um documentário e ficou bastante impactado com o tema das pessoas com HIV. Você chegou até a pesquisar e concorrer a um edital com esse tema, mas o projeto não aconteceu. O que te fez desengavetar esse projeto? Quando chegou em fevereiro de 2017, eu comecei a namorar e com 2 semanas de namoro, o meu namorado, Caio Derossi, ele descobriu que estava vivendo com HIV. E aí o que era antes uma ficção, de repente, realmente se tornou realidade, assim, né? E é muito interessante, porque parece que toda a pesquisa que eu tinha feito anteriormente para o projeto, no ano anterior, de repente me preparou para receber essa notícia, me preparou para saber lidar com ela, de
de uma forma mais racional, assim, né? E aí, numa das conversas, o Caio me trouxe que, embora o HIV, como vírus, né, pudesse ser contido pela medicação, né, através da medicação o vírus se tornaria indetectável, né, a questão do preconceito social ainda pesava muito para ele. Depois de tanto tempo para sair do armário como uma pessoa gay e tudo, né, de repente ele se via entrando de novo num armário, tendo que esconder o fato de viver com HIV. E aí, nesse momento que ele falou isso, eu falei, não, você não vai ser assim, eu vou fazer um filme em que você vai poder contar para o mundo inteiro que você vive com HIV e a gente vai mudar a cabeça das pessoas em relação a esse assunto. Assim, e aí foi assim que eu retomei o projeto do Sangro. O nome Sangro é uma referência à vida porque só quem tá vivo sangra. Por que produzir um curta com essa mensagem? A gente via que mesmo com todos os avanços da medicina, com o fato de hoje a gente ter o vírus indetectável e tudo, ainda se tem esse estigma da morte, né? E foi nesse sentido que era importante pra gente fazer um filme de vida, né? Em que o Sangro, ele trouxesse uma possibilidade de vida, né? Então beleza, eu vivo com HIV, e aí? O que vai ser, né? O que eu vou fazer a partir de agora, né? E não só na questão, né? Porque aí eu acho que bate muito numa questão pessoal, porque é a minha conversa com o Caio, né? E exatamente eu passando para ele, né? E aí, qual vai ser a vida a partir de agora, na nossa relação pessoal mesmo, mas ao mesmo tempo comunicando com o mundo, né? Para que as pessoas que também ou acabaram de receber o diagnóstico ou vivem com HIV ouçam uma mensagem de que é possível, a vida existe, que a gente pode encontrar um lugar de paz, né? Tudo começou quando eu descobri que vivo com HIV. Foi um sim. E depois, só o silêncio. O Sangro já nasceu então como uma mensagem política, né? Por que usar a animação para passar essa mensagem? Para mim, eu sempre acho que a arte é a minha forma de militância, sabe? Eu uso da minha arte, dessas armas, desses canais que eu tenho, né, para propagar justamente essas mensagens políticas e tentar usar desses recursos para modificar a sociedade de alguma forma, né? E eu acho que a animação, nesse sentido, né, ela é um recurso muito poderoso, assim, porque é uma forma de você passar mensagem, meio que você, de alguma forma, acessa melhor o público de um jeito em que ele meio é quebrado ainda, pela aquela coisa que, às vezes, o documental causa algum tipo de afastamento por ser real demais. A animação, de alguma forma, eu acho que seduz o espectador primeiro, e aí, quando ele viu, ele já recebeu uma mensagem poderosa através dessa linguagem que pareceria que era alguma coisa mais... Eu não gosto de falar muito da animação infantil, mas um pouco isso, assim, sabe? Esse caráter que se tem de uma ideia de animação como algo infantil e que, portanto, gera uma empatia direta, né, do público, e de repente você pega esse público e joga uma mensagem muito séria, muito potente, sabe? Então eu acho que a animação é um recurso que ajuda muito isso. Como um realizador de animações, como é que você enxerga esses movimentos recentes de tirar o Bob Esponja e a Velma do armário, por exemplo? Agora eu acho que a gente está cada vez mais abertamente trazendo esses temas, né? Acho que a animação, de uma certa forma, sempre comeu pelas beiradas, mas foi muito potente, né? Então, você pode não estar falando exatamente de LGBT, mas está propagando o amor entre todas as pessoas. E às vezes pode estar sendo na forma de um pinguim com um tigre, né? Não dois humanos. E de repente você está falando ali de questões de identidade, de autoestima, de várias coisas que envolvem o universo LGBT sem necessariamente dizer todas as letras ou falar diretamente o que significa LGBT. E eu acho que a animação conseguiu fazer isso por muito tempo, sem nenhuma censura. Thiago Minamizawa, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado mesmo. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQI+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br.
Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudios do Cartoon Network e do Curta Sangro. Agradecimentos especiais ao Arthur Anhango. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQI+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!